Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então ao nosso propósito de leitura da Bíblia, hoje o capítulo 28, 29 e 30. A gente então acabou falando sobre o tabernáculo, né, e algumas coisas sobre ele. Agora vai entrar aqui na parte que fala sobre as vestes sacerdotais ou a roupa que os sacerdotes deveriam vestir. Então eu queria ler aqui para você, capítulo 28 diz assim: Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas e também os seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar, para que me sirvam como sacerdotes. Primeira coisa que eu queria destacar é que Deus chama, de certa forma, uma família para ministrar ou trabalhar como sacerdote, né? Em toda a Bíblia você vai ver como Deus tem um zelo pela família, como Deus ele chama muitas vezes famílias todas ou começa certas coisas através de uma família específica, né? E aqui mais uma vez Deus trazendo a família para ministrar e trabalhar naquilo que ele queria fazer. Outra coisa importante a falar aqui é que Deus chama eles, aqui no versículo 2 vai dizer assim: para o seu irmão Arão faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, às quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. Ou seja, Deus chama uma família, né? Essa família, pela roupa que vestiria, conferiria a eles, como diz o texto aqui, dignidade e honra, né? Mas mesmo essa roupa concedendo a eles dignidade e honra, o trabalho deles era o serviço, era o servir ao Senhor e servir as pessoas, né? E você vai ver algo interessante durante, né, a Bíblia, você vai ver os sacerdotes às vezes, de certa forma, se corrompendo, deixando o seu papel de ministrar ao Senhor e ministrar ao povo, se agarrando aos seus direitos, mas às vezes deixando os seus deveres. Mas o chamado de Deus para esses homens era para que eles entendessem algo, né? A roupa que foi conferida a eles fazia deles homens dignos, mas eles eram homens comuns e normais como qualquer outro, né? E isso fala muito ao meu coração, porque eu e você somos homens comuns e normais. O que faz de nós pessoas diferentes? A gente ser revestido de Cristo, né? E Cristo em nós faz de nós pessoas dignas, faz de nós pessoas honradas, né? Outra coisa que é muito importante aqui falar é que essas coisas, elas de certa forma ainda não estavam sendo feitas. Era Deus ministrando a Moisés para que, dando o plano, né, de tudo isso, seja do tabernáculo, seja da roupa, e como seria, como faria. Então elas ainda não estavam acontecendo. E aqui então Deus está dando o rumo e ele vai dizer algo aqui, para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdote. Eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro, fios de tecido azul, roxo e vermelho. Cada cor, cada coisinha que Deus fala para colocar, para fazer, ela tinha a ver com algo, né? No próprio tabernáculo foi assim, né? Só um exemplo para você entender, e gostaria de pedir a você que você estudasse essas coisas talvez a fundo. O tabernáculo foi feito todo de madeira de acácio. A madeira de acácio era uma madeira que um marceneiro não escolheria para trabalhar. Por quê? Porque ela era uma madeira cheia de nó, difícil de lidar, de trabalhar. Mas Deus pede madeira de acácio, porque a madeira de acácio representa a nossa humanidade e Deus trabalhando sobre a nossa humanidade, Deus revestindo a nossa humanidade de ouro. Ou seja, tudo tem um porquê, tudo aponta para algo, seja para Cristo, seja para a igreja, né? Então, cada detalhe é muito importante. Aqui no versículo 6, vai falar sobre o colete sacerdotal. Então, era algo que ficava nos ombros e tinha, de certa forma, uma pedra em cada lado, e cada pedra tinha o nome de 6 tribos de Israel. Então, desse lado 6 nomes e desse lado 6 nomes. E o que isso representava? Isso representava, né, que, de certa forma, o peso sobre o sacerdote, no ombro do sacerdote, representava a responsabilidade do sacerdote para com o povo, né, de ministrar, de se achegar diante de Deus, sabendo que nos seus ombros ele carregava as 12 tribos de Israel, ele ministrava por elas, ele pedia a Deus perdão por eles, ele rogava a Deus por essas tribos. E outra coisa interessante é que não somente representa a responsabilidade do sacerdote diante de Deus,
né, para com o povo, mas aqui no peitoral vai falar que tinha então no peitoral, e no peitoral também ele carregava de certa forma 12 pedras que simbolizavam também as 12 tribos de Israel, ou seja, esse sacerdote carregava, né, as 12 tribos nos ombros, que tem a ver, como eu falei, com responsabilidade, mas também no coração, que era de alguma maneira se achegar a Deus, mas amando esse povo, colocando esse povo diante de Deus com o coração cheio de compaixão, graça e misericórdia, e sempre entendendo, né, que ele era um como eles, e o que fazia desse homem diferente era a roupa que vestia, né? E algo importante a destacar aqui é que o sacerdote, embora ele tivesse essa função diferente, né, Arão e seus filhos, eles também ofereciam sacrifício pelos seus pecados. No capítulo 29 vai falar sobre isso. Eles também, de certa forma, precisavam ser perdoados. Eles também eram sacerdotes sujeitos a erros e falhas, como todas as demais pessoas. Por isso que em Hebreus vai falar que Cristo é o nosso supremo sumo sacerdote, que de uma vez por todas entrou, né, no tabernáculo, ofereceu perdão pelos nossos pecados, e agora não precisa mais que sacrifícios sejam feitos. Por quê? Porque Cristo, ele se ofereceu como sacrifício perfeito, e agora, assim como esse sacerdote, assim como Arão estava diante do Pai, né, e nos seus ombros, de certa forma, a responsabilidade para o povo, e no coração, né, um coração cheio de graça e misericórdia, hoje Cristo está à direita de Deus, e Ele roga por nós, intercede por nós todos os dias. Isso é precioso demais. Queria também aqui falar um pouquinho, o capítulo 30 fala sobre o altar de incenso. Então você já percebeu, e eu sugiro novamente que você veja uma foto ou procure um vídeo que tenha o tabernáculo de maneira completa, e você vai ver onde cada coisa ficava, e as separações, e aonde cada um podia ir. Até aqui os levitas poderiam ir, os sacerdotes poderiam ir até aqui, mas só o sumo sacerdote entrava, né, no Santo dos Santos. E isso é muito importante a gente ir percebendo e se familiarizando com essas coisas que vão nos trazer mais clareza daquilo que está sendo ministrado. Então o altar de incenso ele tinha o véu, né, que separava dentro do tabernáculo o santo lugar do Santíssimo Lugar, e ali antes do véu então tinha esse altar de incenso, que era um lugar onde era oferecido incenso, onde o sacerdote oferecia incenso todas as manhãs e todas as tardes, né? E o que representa o incenso, né? Apocalipse vai dizer isso, Salmos também. O incenso representa a oração dos santos, que subia continuamente diante de Deus. Olha que coisa mais maravilhosa, entender quão importante é a oração, quão necessária ela é, e também não somente quão importante e necessária é, mas entender a quem nós fazemos, e que essas orações são ouvidas e escutadas por Deus. As orações sobem a Deus, e Deus as escuta, e com certeza você já deve ter desfrutado de respostas de oração, ou de Deus falar com você, trazer luz a algo que você disse a Ele, né? Capítulo 17 fala, versículo 17 fala sobre a bacia de bronze, né? Essa bacia era um lugar, né, onde de certa forma os sacerdotes, eles lavavam suas mãos, lavavam seus pés, era um símbolo de purificação, né? E isso, com certeza, essa bacia de bronze representa as Escrituras, a palavra de Deus, que nos limpa, que nos purifica, que quando a gente olha para ela, a gente enxerga a nossa sujeira e tem uma oportunidade agora de ser lavado, de ser limpo através das Escrituras. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Espero que Deus esteja falando muito ao seu coração.